E você que chegou aí nesse bloco 3, as bases da Igreja Católica na Idade Média, vai ver um tema rapidinho, né? Vamos dar uma olhadinha, deixa eu até ajeitar aqui, para poder a gente trabalhar essa brincadeira desse tema, nesse bloco 3, onde vamos abordar como é que a Igreja Católica ela foi se estruturando, colocar alguns pontos da Igreja Católica, falar de alguns elementos. Não falar de todos, porque a gente termina essa aula, a gente vai falar da Igreja Católica ainda na Alta Idade Média, Patrimônio de São Pedro, na Baixa Idade Média com a Inquisição, quando eu falar das heresias e a crise, as primeiras sinais de crise da Igreja Católica. Então, vamos lá, vamos começar a pensar que antes do Império Romano apagar as luzes do Ocidente, né, antes do Império Romano fechar de vez, você teve um processo de consolidação da Igreja Católica ainda no Império Romano, ou você perceber a criação de bispados nas cidades românicas, de você perceber a nomeação de papas. Por exemplo, o primeiro papa da história, né? O Papa Leão I, é, ele nomeado pelo Valentiniano, dá para a gente fazer uma brincadeira interessante fazendo uma abordagem de um Césaropapismo daqui a pouco também, quando eu falar de Império Bizantino, porque você vê o imperador nomeando o Papa. Então, você tem uma tradição e depois da Tessalônica, de você ter colocado a Igreja Católica sobre o guarda-chuva romano, você tem um imperador nomeando um Papa. Então, César, o papismo aqui. E quando Roma, o Império Romano do Ocidente, ruir, isso vai embora, mas no Império Bizantino vai manter. Então, é interessante já a gente alinhar alguns pontos para você entender o futuro, né? Para você entender a Igreja Ortodoxa, a Igreja com iconoclastia, a Igreja com questão iconoclasta, a Igreja que vai ter o cisma do Oriente. Então, você vai ter uma igreja que vai sobreviver, que ela, na próxima aula, na aula 2 eu vou comentar o quanto que essa igreja ela vai usar de representação germânica para mesclar a figura de Jesus a uma figura europeia nórdica, e aí você consegue captar esses europeus, e isso obviamente vai favorecer os francos e germânicos, vão adotar a cristandade, e a cristandade permanece, sobrevive, pega o bote salva-vidas e vai embora. Reino Franco, Patrimônio de São Pedro, lá com Pepino Breve. Então é interessante pensar a Igreja Católica como uma potência na Idade Média. E que no século V já tinha questão de papas, por exemplo. Na Alta Idade Média, na Baixa Idade Média. E eu posso até dizer que eu tinha um papa na Antiguidade. E ali, no apagar das luzes do Império Romano do Ocidente, eu tenho um papa que é o Leão I. Então vamos lá. Vamos começar a falar de um elemento que é importante, que é o seguinte, que é a divisão da igreja numa estrutura interna, onde você vai ter uma igreja que vai ser muito ligada aos bens, uma igreja muito ligada à posse de terras. Eu até comentei com vocês que senhor feudal você identificava membros da igreja, senhores feudais, e você vai ter uma igreja muito ligada à massa, ao povo. Como a igreja católica ela não reproduz os seus membros, como assim? Você não tem os filhos da igreja, né? Dentro da igreja você não tem isso. Você tem o celibato desde o século III. De onde é que vem esses caras? Você vai vir de, por exemplo, nobres secundogênitos. Então, vou citar um caso muito famoso. Quando você teve a dinastia de Avis, o tio-avô do Dom Sebastião, o cardeal Dom Henrique, ele foi o quarto filho, se não me engano, o quarto filho de Dom Manuel. Posso estar enganado qual rei era o pai do cardeal Dom Henrique. Vou verificar depois. Mas é interessante pensar que ele era o quarto. Então, sendo o quarto, ele não ia herdar nada. E aí, o que fizeram? Jogaram ele no alto clero. Transformaram ele em bispo, arcebispo. Aí, quando você tem ele cardeal, você já tem ele quase chegando a papa, né? E aí tem aquele bolo doido, Dom Sebastião desaparece e ele assume. Como ele não tinha esposa, não tinha família, não tinha herdeiros. Então, assim, essa nobreza secundogênita, muitas das vezes ela vai para ser o alto clero, para ser um bispo, para ser um cardeal, para ser uma galera poderosa, né?
E essa galera poderosa que está ligado ao poder de terras, está ligado à posse, à propriedade, é uma galera associada ao poder temporal, é uma galera associada ao clero secular, né? É um clero ligado aos bens, às posses, ao luxo, ao ouro, à propriedade de terra, castelos. Então, é um clero muito poderoso. Lá dentro da Igreja Católica você tem esse clero muito poderoso. E esse clero, você vê ele até hoje, tá? E se você for procurar bispos, arcebispos, cardeais, é gente poderosa. Claro que agora, no século XXI, você vê situações que são interessantes, como por exemplo, você tem lá o Papa Francisco que veio da ordem dos jesuítas. Aí ele é mais humilde e tudo mais, mas naquele tempo, até o século XVIII, você tinha, 19 também, você tinha uma figura muito forte do alto clero, né, desse poder associado. E você também vai ter, a partir do século VI, né, com Bento de Núrcia, a fundação de um mosteiro de Monte Cassino, o mosteiro dos beneditinos, né, Bento Beneditino, onde você tem ali uma expressão muito associada a um clero ligado à massa, a um clero de freis, de monges, de padres, a um clero que vem até os seus membros dos servos. Então, de você ver uma galera que, por exemplo, um filho de um servo que vira coroinha, e aí vai para um monastério. Então, ele é um clero que está muito mais próximo dos servos do que do alto clero ou da nobreza. É interessante porque você vê isso lá na Revolução Francesa, sabe? Um alto clero ligado ao primeiro estado, ao segundo estado, não querendo ampliar ao regime tributário, e de um baixo clero próximo ao terceiro estado. Então, por exemplo, você tem muito essa expressão do ora et labora, do oração em trabalho, a ideia de você ter um pensamento, uma perspectiva de trabalho e oração, né, de uma religião marcada para atender os mais necessitados, os leprosos, os doentes, os enfermos. E aí você vai ter várias ordens, beneditinos, carmelitas, franciscanos. Então, é um grupo de trabalho social, né? Um grupo marcado por isso. Então, a gente consegue dividir alto clero, baixo clero. E antes de eu passar para elemento cultural da construção filosófica, que a Igreja Católica, que o mundo católico influenciou muito na realidade medieval, eu queria comentar também que a Igreja Católica ela se torna um referencial nas cidades europeias. Você vai construir igreja em toda a cidade, com a adoção do cristianismo pelos povos europeus. E isso é importante pensar porque a igreja se torna um referencial de cidade, a igreja se torna referencial de uma praça central, a igreja se torna, junto com o cemitério, um espaço centralizado. Eu estive pouco tempo em Ouro Preto e eu vou colocar algumas imagens aqui que você tem muita igreja no centro histórico da cidade. Isso é uma influência, obviamente, de uma perspectiva católico-cristã. Afinal, a gente foi colonizado pelos portugueses. Então, entender que eu visitei cemitério no centro da cidade. E aí você pensa, nossa, cemitério, corpo defunto, apodrece, pode causar doença. Então, isso hoje é visto como, esse cemitério tem que estar num local mais reservado. E aí você tem um aspecto, um espaço, que naquele tempo não se pensava dessa forma. Se pensava de que o solo sagrado tem que estar no centro da cidade. Então você tem essa perspectiva interessante de uma igreja que influencia o mundo medieval, que tudo é igreja católica, tudo é perspectiva religiosa, tudo é perspectiva católico-cristã, de exercer uma influência no mundo dos homens. Então vou citar um outro caso. Eu esqueci o nome do filme, mas é um caso famoso que um casal, um filme espanhol que fala da Inquisição, a gente vai falar ainda da Inquisição, devo até retomar essa história, mas um casal que fornicava, né, tinha relações sexuais e de maneira muito intensa, e aí a mulher gemia, o cara tinha um prazer muito alto, não sei o que, bababá, foi denunciado à Inquisição por crime de luxúria, o pecado de luxúria. E aí você tem a acusação de que a mulher é uma bruxa, de que as vergonhas dela são possuídas pelo demônio, aí a mulher vai pra fogueira. Então tem um caos ali, tem uma loucura nessa perspectiva religiosa dominante da mentalidade. Então é importante pensar o quanto que essa mentalidade domina o mundo medieval. Vamos entrar na perspectiva cultural. Basicamente eu vou passar pelo Santo Agostinho, que está aí na imagem, e o São Tomás de Aquino. O Agostinho é um cara da Alta Idade Média. Ele é predominante uma visão platônica de mundo. E o que é essa visão
platônica, uma visão de que o homem já está definido, já tem um destino definido, Deus já decidiu, então passa por uma leitura de predestinação, né? De uma leitura de, olha só, Deus já está definindo quem está salvo, quem não está, quem vai para o inferno, quem vai para o céu. Então é importante que o homem entenda que não tem nada o que fazer, ele vai viver a vida dele, Deus sabe das coisas. E aí brinca com uma ideia de que a fé precede a razão, ou seja, vai acreditar, filho, acredita e segue o baile, e não tem que racionalizar, tem que acreditar. Acredita que Deus já te salvou. E é isso. E quem acredita bem, quem não acredita bem, vai pro inferno. Então, o Santo Agostinho, ele é uma tendência filosófica, uma tendência agostiniana que pensa dessa maneira, de que o homem não tem jeito, no sentido de, ó, tem que aguardar a vontade de Deus. Eu queria comentar também que na Alta Idade Média você tem uma perspectiva de cultura muito marcada pela imagem, né? Porque como você tem uma Alta Idade Média em que a Igreja Católica monopoliza a reprodução do saber, a educação, os mosteiros, os monastérios são os locais em que você tem obras de antiguidade muito bem guardadas, então quem acessa a igreja, a Bíblia não é traduzida no latim, então ninguém sabe o que está escrito na palavra de Deus, além dos membros do clero. E aí você, como tem essa perspectiva, você acaba fortalecendo o que? A pintura e a escultura nesse período, para você educar através do olhar. Então, vou mostrar aqui duas imagens lá de, se não me engano, Mariana ou Ouro Preto, não me lembro agora. Ouro Preto. Numa igreja que eu e minha esposa visitamos, eu e Natália visitamos, para quem, né, sabe. E aí a gente fez essa viagem para lá, e aí tem um quadro que tá aparecendo aí agora, em que o homem, ele tá ligado aos bens materiais, ele tá rodeado de demônio. E tá um anjo meio que cagando na cabeça dele. Meio tipo, isso aí já tá pro inferno. E tem uma outra imagem de um cara santo e rodeado por santos e o demônio perturbado, assim, tipo, meu Deus, esse aí eu não vou conseguir levar, eu não vou conseguir levar pro inferno. Então, uma educação pelas imagens, que é o homem aos bens materiais indo pro inferno e o homem santo indo pros céus, né? Então, é interessante essa ideia da educação pelas imagens. A imagem está aparecendo aí na tela para vocês, é uma imagem com Jesus e os 12 apóstolos. Então, você tem uma santidade, você vê Jesus no centro, maior que todo mundo, uma auréola, com um texto, com uma série de coisas. É importante, tá? Para terminar o comentário sobre essa Alta Idade Média, a construção de castelos, de igrejas, de monastérios vai ser dominado pelo românico. O arco romano, obras com paredes muito grossas, então bem sólidas, bem marcadas por essa solidez. Tá? Na Baixa Idade Média, do século XI ao XV, você vai ter o São Tomás de Aquino, que já traz uma visão tomista de que o homem tem uma capacidade de se salvar. Então é interessante que o São Tomás de Aquino ele já está sofrendo a influência do século XI, da atividade burguesa, de uma atividade marcada por fazer o seu destino, mas ele condena a questão do lucro e a lógica burguesa, então a igreja ainda está condenando isso, o que de certa forma já dá algumas rusgas, alguns choques entre o clero e a burguesia. Isso é interessante até para você mostrar processo de reforma, formação de estados modernos, um distanciamento da burguesia do clero, uma burguesia vista como pecadora, como criminosa, como fora de Deus. E aí é interessante entender que o São Tomás de Aquino, o tomismo, ele está pensando o quê? Essa visão escolástica está pensando numa perspectiva de que o homem ele pode fazer o bem e vai ser salvo. Então, não é fazer esse bem. Tudo bem que foi deturpada essa visão ao longo da Baixa Idade Média. Não à toa, você no século XII traz a figura do purgatório para abrir um espaço de, olha só, você não fez muita coisa boa, mas você não vai para o inferno não, eu vou te purgar primeiro. E aí, pela oração, pela prece, por tudo mais, iria limpar a alma. E aí, no século XIII, a igreja se contradizendo, se contaminando. E até quando eu falar de Baixa Idade Média, eu vou falar sobre o surgimento das heresias, porque é por isso que surge, por exemplo, o valdismo. Pedro Valdo questionando a ideia de bens da igreja. Porque você tem uma igreja que fala mal do lucro, mas que lucra vendendo indulgência, vendendo perdão
para limpar a alma do purgatório, da alma dos indivíduos que estão no purgatório. Então você tem uma contradição. É uma igreja católica que começa a se contaminar cada vez mais, o poder temporal, aquele clero secular, mais marcado por garras em cima da instituição religiosa, o clero regular criticando, tanto é que vai ser membro do clero regular, Martim Lutero, no século XVI, que vai dar porrada na igreja. Então ele era um monge e tudo mais, ligado ao mosteiro, ligado a uma prática regular. E a igreja vai se contaminando. O dinheiro contamina a igreja real. Pedro Valdo fala disso. E a venda de indulgências é algo que é inaugurado no século XII. E você vai contaminar a igreja com essa mentalidade. Já não, você paga é salvo. E aí começa a babaquice. Doa terra é salvo. Compra o tijolinho no céu é salvo. E aí começa a se questionar a figura da igreja, o distanciamento do papel da igreja com a figura da população pobre, com a base da sociedade, e uma igreja mais voltada para os poderosos. Então é interessante pegar essa perspectiva de que a reforma protestante ela é a explosão de uma insatisfação que já estava vindo do século XII, do século XIII, já estava vindo piscando com as heresias. As heresias já estavam, ei, tá fazendo besteira. E aí a galera, não, tô não, joga na fogueira. Aí tacava todo mundo na fogueira. Tacava geral na fogueira. Até o momento que, opa, não dá mais pra tacar na fogueira. E aí? E aí reforma protestante. Legal? Pra gente fechar, é importante você perceber, eu botei uma imagem da cultura românica, aqui uma cultura gótica, olhando para a grandiosidade para os céus. Então, sempre apontando para os céus. Notre Dame faz isso, outras catedrais na Europa fazem isso. Legal? Beleza? Esse é o bloco 3. Fechando assim essa aula de início da Idade Média. Espero que vocês tenham gostado, né? E daqui a pouquinho tem mais outra aula, aula 2, para a gente falar de Reino Franco e Alta Idade Média. Valeu? Tamo junto. Aquele abraço.